Olá, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. Eu agora tenho vários irmãos preciosos aqui também no Instagram. Antes eram só mulheres, maioria, né? 99% eram só mulheres. Agora nós já temos vários irmãos também aqui chegando para receber a palavra de Deus. E isso é muito bom. Isso aponta para uma amplitude maior da palavra de Deus. Está chegando em corações e eu louvo a Deus por causa disso. Sejam bem-vindos. Para você que está recebendo essa ministração pela manhã, bom dia, boa tarde, à tarde ou boa noite. Hoje vai ser um tempo incrível, um tempo de profundidade, e o Senhor colocou no meu coração essa série de lives porque o tempo urge na volta de Jesus. Está urgente nós falarmos sobre a volta de Jesus neste tempo. Eu sei que pode ser que muitas pessoas não sejam atraídas por esse tema, tenham medo desse tema, porém eu vou ser obediente à voz do Espírito Santo. Aquelas pessoas que têm o interesse de aprofundar e mergulhar mais na palavra e ser direcionada nesse tempo, vai tirar muito proveito dessas lives. Vou avisar, essas lives, todas as lives aqui ao vivo só vão ficar aqui no meu feed do Instagram até a próxima segunda-feira. Então serão 4 dias, hoje é quinta-feira, eu vou fazer uma hoje, outra amanhã sexta, uma sábado, uma domingo, e eu vou deixar até meia-noite de segunda-feira essas lives. Depois elas todas vão para a plataforma da comunidade Save. Falar sobre o livro de Apocalipse é falar sobre o final dos tempos, mas é também falar sobre o final de uma história verdadeira que vai acontecer na vida de muitas pessoas, mas que já aconteceu para Deus. Já aconteceu. Ela só está se desenrolando aqui na face da terra. E eu vou pegar muito firme com o conteúdo hoje, porque é um conteúdo denso, profundo, de muita revelação. Então você precisa estar atenta, você precisa estar aqui para receber. E você precisa estar de coração aberto. Eu vou orar, porque existe uma guerra espiritual grande nas regiões celestiais. Isso é nítido, óbvio, porque o inimigo das nossas almas, ele não vai querer que nós tenhamos esse conhecimento, porque se nós tivermos esse conhecimento, nós vamos nos posicionar, nós vamos priorizar aquilo que o Senhor deseja. Então, hoje eu vou falar sobre um panorama e sobre duas igrejas, as duas primeiras igrejas, a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Porém, eu vou aplicar toda a questão da igreja, que sempre tem um apelo, tem um elogio, tem uma advertência, tem uma promessa. Sempre as igrejas têm isso. A carta às igrejas tem isso. Então, a promessa, a advertência, o elogio e os direcionamentos específicos para a igreja de Éfeso e para a igreja de Esmirna. Eu já vou adiantar aqui para você. Essas igrejas, elas vão surpreender você em algumas... se você já não leu ainda, você vai meditar comigo. Eu vou ler aqui o texto inteiro da igreja de Éfeso e da igreja de Esmirna. E tem ali algumas particularidades de cada igreja que talvez você nunca tenha ouvido falar, que era referente a isso. E o mais incrível é que a Bíblia, ela se conecta e ela se confirma do Antigo Testamento ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. E nós vamos orar já já, vou falar aqui com vocês, deixa eu receber vocês. Eu quis dar essa introdução aqui para quem já está chegando, já entender qual é o perfil. O livro de Apocalipse, nós vamos orar já já. Eu vou dando essa introdução aqui para
as pessoas que vão entrar, dar tempo delas estarem aqui com muita atenção, com toda a atenção voltada para esse momento. Vai ter um momento em que eu vou tentar, porque eu já tentei aqui uma vez tirar os comentários, mas eu não sei, sumiu daqui das minhas opções essa questão de desativar os comentários. E daqui a pouco nós vamos orar. Enquanto isso, enquanto eu estou dando aqui essa introdução, você faça a gentileza de ser uma missionária no mundo digital, de ser uma pregadora do evangelho no mundo digital. Pega esse aviãozinho aqui e clica no aviãozinho. Todo mundo que aparecer, você envia para todas essas pessoas. Eu tô assim, farta de testemunhos de pessoas que falaram assim, eu recebi o link da live e eu fiquei impactada porque eu não conhecia, né, o perfil e não sabia dessas coisas que estão sendo faladas e trouxe muita direção para minha vida. Então, faça a gentileza para as pessoas e tenha o comportamento de responsabilidade com o seu próprio chamado e envie essa live. Amém? Jô, bom dia. Bom dia. Bom dia, Claudinha, minha beloved. Bom dia, querida. Claudinha é praticamente a segunda secretária da comunidade Save. Eu não sei se vocês sabem. Mas a Lu, né, @ Luciana08 Rocha é a primeira secretária. Se você tiver qualquer dúvida, você pode falar com ela no direct. E a Claudinha é a segunda, né, Claudinha? Glória a Deus. Lá de São Paulo, ela tá sempre presente aqui comigo. Eliane, bom dia. Manu, muito necessário, né, Manu? Muito necessário. Doutora Poliana, seja bem-vinda. Paula, Olga, Fabiane, Karina, sejam bem-vindas. Suelen, Miriam, sejam bem-vindas. Lisiane, seja bem-vinda. Mágila, minha querida, seja bem-vinda. Marina, Elizabeth, bom dia, meu amor. Bom dia, Esther. Bom dia, Francis, Jane, Sônia. E agora tá ficando estreito para mim. Rafaela, tá entrando. Tanta mulher que eu tô sem controle agora aqui dos nomes. Todas vocês sejam recebidas pelo abraço do Espírito Santo, tá bom? A Raquel tá falando assim, Claudinha, uma amiga do céu que o Senhor me deu aqui no seu perfil, pastora. Mas é isso que acontece com quem é Save. Se conecta com outras mulheres que estão seguindo o seu propósito e nunca mais se sentem sozinhas. É de verdade, queridas, é um discipulado. E lá no grupo VIP, elas começam a se falar pelos privados e começam a orar juntas e começam a se dar força e a levantar outras mulheres. Então, ser Save é isso. Ser sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora é ser a mulher bíblica. Glória a Deus. Então vamos lá, vou orar aqui para a gente começar já a ler e eu vou dar a perspectiva desse livro de Apocalipse de uma forma bem simples, que você vai entender perfeitamente. Vamos orar. Pai Santo, no nome de Jesus, eu quero te louvar por mais esse dia de vida. Como é bom, Senhor, estar vivo, estar viva nessa terra, Senhor, para viver todas as maravilhas do Senhor. Para, Senhor Deus, conhecer a Ti nesse tempo, conhecer a Ti desse lado de cada eternidade. Nós que somos filhas amadas do Abba, do Senhor, nós já estamos conhecendo a Jesus aqui e agora, como diz primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, nós vemos em parte, mas um dia, veremos a Ele como dele somos conhecidas. Ou seja, nós conheceremos o Senhor. Meu Deus, como isso é poderoso, como o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. O Senhor conhece de nós até aquilo mesmo que nós não conhecemos. Antes da palavra sair da nossa boca, a tua palavra diz, a Bíblia diz, as Escrituras Sagradas dizem que o Senhor conhece já a palavra que nós nem pensamos ainda em dizer. O Senhor
Senhor já tem ciência, o Senhor já conhece, por isso o Senhor sonda as intenções do nosso coração. O Senhor sabe tudo o que pensamos, quem somos, os nossos desejos mais secretos, os nossos anseios. O Senhor conhece, o Senhor sabe. O Senhor sabe quando estamos mentindo, o Senhor sabe quando estamos nos entregando de verdade, o Senhor sabe as verdadeiras motivações pelas quais nós te buscamos. O Senhor sabe. O Senhor sabe se é um nível de dependência profundo, ou se é um interesse em obter alguma coisa, ou se é um medo de ir para o inferno, ou se é um medo das coisas darem errado. E o Senhor sabe que algumas motivações são sinceras, puras e verdadeiras de buscar o Senhor simplesmente pela pessoa que tu és. É verdade, meu Senhor amado, que tu não tem filhas preferidas, mas o Senhor tem as filhas que preferem a ti. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Pai, fala conosco, nos leva à profundidade da tua palavra, num nível de revelação que nós nunca tivemos até aqui, porque nós precisamos caminhar debaixo do teu conselho, porque nós sabemos que só o teu conselho, o conselho da tua vontade vai trazer plenitude de alegria, plenitude de felicidade, plenitude de realização nesta terra. Pai, e a garantia de que fazendo a tua vontade nesta existência, do lado de cada eternidade, na face da terra, no tempo que temos aqui para glorificar o teu nome, Senhor, teremos também um galardão com o Senhor, porque tudo que fazemos aqui é um depósito para o porvir, um depósito para a eternidade. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Cordeiro. Eu sinto tanto a tua presença aqui nessa manhã, eu sinto tanto a tua presença aqui nessa live, Senhor. Eu quero pedir, Espírito Santo, que tu venhas abraçar cada uma dessas mulheres, Senhor Deus, que estão aqui, Pai, em nome de Jesus, que estão aqui recebendo, Senhor Deus, dessa porção que o Senhor está derramando nesse tempo profético, em nome de Jesus de Nazaré. Mulheres que estão entrando numa nova estação, mulheres que estão entrando numa estação de graça, numa estação de favor, numa estação de conhecimento, de um conhecimento profundo das coisas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz clareza mental, clareza espiritual, revelação. Senhor, eu quero ligar agora, eu ligo agora no nome precioso de Jesus, um nível de foco, de atenção concentrada, de atenção dirigida, Senhor, na mentalidade, na mente, nas funções mentais superiores de atenção, percepção e memória, na mente dessas mulheres, para que elas apreendam a revelação. Aleluia! E elas, Senhor Deus, confirmem e estabeleçam nas suas mentes para que nunca mais se esqueçam. Senhor, eu fixo agora o conhecimento da tua palavra, a revelação da tua palavra na mentalidade e no coração das tuas filhas, para que elas venham a caminhar debaixo de uma palavra, debaixo de uma revelação e nunca mais deem passos em falso. Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu repreendo a todo espírito maligno de oposição, de contenda, de confusão, de medo, de distração e todo espírito maligno que rouba a palavra, rouba a semente, todo espírito de ave de rapina que rouba, que quer roubar a oferta, que quer roubar a ministração, que quer roubar o compartilhamento, que quer roubar a semente de revelação. Aqui, no nome precioso de Jesus, tu está repreendido. Eu te desautorizo, espírito maligno que faz as mulheres ficarem bloqueadas mentalmente, que ensurdece as partes mais importantes da palavra para as mulheres que precisam de um direcionamento. Eu profetizo agora em nome de Jesus que nesta live haverá milagres, nesta live haverá conselho, nesta live haverá aqui agora direção, nesta live haverá certeza de fé, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Senhor, fala conosco. Um tempo contigo é sempre um tempo investido e nunca um tempo perdido. Pois o Senhor tem tantas coisas. Pois o Senhor tem tantas revelações. O Senhor tem tanta graça para derramar. O Senhor tem tanto apontamento. O Senhor tem tanta clareza. O Senhor tem tanto comando para nos dar.
Ah, Senhor Deus, para direcionar os nossos passos na próxima estação. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, glórias a Deus. Aleluia, nós cremos. Aleluia, dá um brado de vitória. Amém? Quem concorda comigo com essa palavra, quem concorda comigo com essa oração, diga amém. Glórias a Deus. Está ligado na terra, está ligado no céu. Muito bem. Vamos começar. Eu quero falar para você o seguinte. Tem muitas pessoas que têm medo de abrir sequer o livro de Apocalipse. E eu já vou deixar para você aqui que, na verdade, o livro, a perspectiva e a interpretação aqui do livro de Apocalipse, ela é diferente, porque ela não é só de difícil compreensão se você olhar pelo lado literal. Na verdade, João estava ali, o apóstolo João, discípulo de Jesus, ele estava ali na ilha de Patmos porque estava sendo perseguido. Era uma época que a igreja estava sendo perseguida demais pelo Império Romano, e João estava preso na ilha de Patmos. E ali João teve as revelações. Você vai ler no primeiro capítulo de Apocalipse que o Senhor, ele aparece em forma ali, Jesus, o próprio Jesus aparece e comunica algumas coisas para João e vai dando visões e revelações, e ele vai dizendo: escreve estas visões para que possam ser compartilhadas, para que possa passar para o tempo vindouro, para que nós hoje, mulheres do século 21, pudéssemos estar a par do final da nossa própria história. Então você vai perceber que é claro, óbvio, que quando o apóstolo João ele escreve ali tudo que ele está vendo, você percebe que ele diz: é como que um ser vivente com tantos olhos, com asas. E ele vai falar sobre Jesus aqui no capítulo 1. Ele tem os olhos como chamas de fogo, os pés de latão reluzente, e na sua mão há uma espada. Você vê que ele descreve Jesus se apresentando de uma revelação totalmente diferenciada da qual Jesus se apresentou nos dias da sua carne. Então você vai perceber que João ele está falando como que ele está trazendo analogias, ele está dizendo: olha, eu não tenho como escrever na íntegra tudo que estou vendo porque me faltam palavras. Não há palavras, é como a gente diz assim, o meu português não vai ser suficiente. Como se nós brasileiras estivéssemos dizendo: o meu português, ele nunca vai ser suficiente para traduzir o nível de revelação que o Senhor está me dando. E isso já acontece conosco, algumas mulheres que têm palavra de revelação da parte de Deus. Isso acontece muito comigo. Eu falo: queridas, eu vejo. Na tarde profética, terça-feira, o Senhor me deu uma visão muito clara. O Senhor me deu uma visão de um relógio sobre a cabeça das mulheres, de um relógio que ele corria muito rápido. E ao mesmo tempo, o Senhor me deu a visão de que essas mulheres tinham em posse da mão delas uma ampulheta. Olha que incrível. Isso aqui é coisa de quem anda com Deus, amadas. Porque eu sou muito chata com esse negócio de revelação, tá? Enquanto o Senhor não me deu uma palavra que embasasse essa revelação, eu não passei a revelação para as irmãs. Eu falei: Senhor, é nítido para mim. Eu tô vendo a revelação como eu tô vendo essa xícara. É materializado, é incrível, é uma certeza. Mas eu quero uma palavra. Eu não vou ensinar essas mulheres a partir de coisas que estão sendo passadas para mim da parte do Espírito, no nível que elas possam pensar que eu estou achando alguma coisa, né? Que é alguma coisa da minha cabeça, da minha imaginação. Não, eu quero que a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então, aqui fica para você, e eu já vou contar já o restante da visão, que Deus vai falar com você também. Eu estou sentindo isso do Espírito. Cuidado com você embasar sua vida na experiência das pessoas. Se não há uma palavra que fundamente aquilo ali, você, por favor, saia correndo. Porque, primeiro, você vai ficar frustrada em relação a não ter tais experiências, porque você quer conhecer o Senhor, você quer ter mais experiência. Quem aqui já se sentiu assim? Poxa vida, o Senhor não fala comigo como fala com a fulana. Existe uma caminhada, existe um preço a se pagar. A palavra do Senhor diz em próprio Apocalipse,
aconselho-te que de mim compres ouro refinado e colírio para os teus olhos para que veja. Ou seja, a revelação tem um preço. Tem um preço de renúncia, um preço de secreto, um preço de entrega, um preço de dizer não para as distrações do mundo, para correr para o secreto, para dizer sim para uma intimidade com o Senhor, onde você vai precisar abandonar, e abandonar diz respeito a trocar. Quando a pessoa se sente abandonada, ela se sente negligenciada por uma troca. Porque ninguém abandona um emprego para ter emprego nenhum. A pessoa abandona o emprego por aquilo que é supostamente um emprego melhor. Você não abandona um estilo de vida por um estilo de vida pior. Você sempre vai querer abandonar algo por algo melhor. Pessoa, mesmo que aquilo seja, não seja melhor de fato, mas seja melhor na cabeça da pessoa. Você tá me entendendo? Eu tô sendo clara com você? Então você vai perceber que você precisa ter cuidado com embasar as suas decisões a partir da experiência das pessoas, principalmente aqui na internet. Cuidado. Eu vou te contar a visão e a interpretação da visão e a palavra que o Senhor me deu em relação à visão. Foi assim. O relógio era um relógio do céu, era um relógio, é um tempo de Deus, era um relógio que não parava de correr. Era um relógio que ele corria num sentido só e num ritmo só. Era como se fosse assim, ninguém para esse relógio. O relógio está correndo e é um tempo de Deus. Né? É o Kairos, não é o Cronos, não era o Cronos, era o Kairos. E ele era no ritmo do céu, ele era um ritmo diferente do nosso. Só que estava sobre a cabeça delas, ou seja, tem um tempo de Deus específico que está correndo para todas. Enquanto há tempos individuais em que nós administramos. A visão foi essa, a interpretação da visão foi essa. Por quê? Eram aquelas ampulhetas, sabe? De vidro, que a gente vê por aí, que vende nessas casas de decoração. E algumas mulheres, elas estavam com a ampulheta na mão e era como se o tempo estivesse correndo ali, estivesse chegando no finalzinho daquela areia. E quando ela via que estava chegando no finalzinho daquela areia e que haveria ali um decreto, uma sentença, algo ia acontecer de fato, elas viravam a ampulheta tentando controlar, refrear esse tempo de decisão, esse tempo de decreto de acontecerem algumas coisas, porque elas percebiam, e o Espírito Santo falava isso comigo, elas percebiam que alguém da sua casa ia passar por um estreito, porque era uma palavra de decreto, era uma sentença do Senhor, ou alguma coisa na vida delas ia mudar, e elas viravam. Só que quando elas viravam, e a visão vem até em relação mesmo à palavra de Deus. Eu falei, Senhor, o que é que o Senhor quer dizer com isso na tua palavra? Porque se o Senhor não me disser o que o Senhor quer na tua palavra, eu vou ficar com essa visão só para mim e vou entender que não é para eu compartilhar com elas, que é para eu orar por elas. E o Senhor falou assim, Eclesiastes capítulo 3, minha filha, há um propósito para todas as coisas debaixo do céu, e você vai ver que há tempo de cantar e tempo de chorar, há tempo de saltar de alegria e tempo de prantear, há tempo de ajuntar e tempo de espalhar, há tempo de rasgar e tempo de costurar, em tempo de semear e tempo de arrancar, tempo de amar e tempo de detestar. Tudo acontece na face da terra por um propósito e um tempo específico marcado nos céus. E eu entendi pela palavra de Deus, e o Senhor falou, as minhas filhas, elas não querem, elas não estão respeitando o tempo aonde é o tempo de acontecer, o rasgar, o espalhar, o detestar, o se afastar. Elas só querem o tempo de abraçar, elas só querem o tempo de costurar, de deixar bem grudadinho, elas só querem o tempo de sorrir, elas querem evitar o sofrimento e evitar a minha justiça. E evitar a minha justiça dentro da sua própria casa. Elas querem evitar um tempo de semeadura e colheita. E sabe o que acontece com quem faz isso? Você acaba se arrastando naquele tempo junto com algumas outras pessoas para as quais Deus tinha um decreto naquele tempo, e você pega carona no processo de outras pessoas. Já não bastasse os seus processos, né, minha amada? Já não bastasse os seus processos. Quando você tenta dar um jeitinho, sabe o que quer dizer isso? Deixa eu te dizer. É como se você quisesse dar uma bolsa de compra para o jovem que saiu de casa, para aquele filho pródigo.
Se ele tivesse assistência no meio do caminho de alguém que tentasse, por peso na consciência, tentar ser bonzinho, ele jamais teria caído em ciência, ele jamais passaria necessidade e jamais cairia na ciência, na consciência de que ele precisava voltar para Deus, precisava voltar para o Pai. Aqui, eu estou dando aqui um pouco para vocês de compartilhamento, de revelação, de profundidade da palavra. E estou aqui tentando ensinar para você, entregando para você como que você precisa caminhar debaixo de revelação. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um sentimentalismo, não é um emocionalismo, não é um arrepio sensorial, não. É revelação da parte do Senhor. Então, deixa eu falar para você que o livro de Apocalipse, ele traz para nós, ele nos lembra, para você tirar todas as doideiras da sua mente e para que você não tenha mais medo, não tenha medo de ler o livro de Apocalipse, de meditar e de, eu não vou entender. Vai entender sim, porque o Espírito Santo está com você. O livro de Apocalipse, ele nos lembra que realmente nós temos um inimigo, que realmente há uma guerra espiritual, que existe realmente forças espirituais da maldade que operam contra a nossa vida e que realmente nós somos a igreja do Senhor, nós somos mulheres escolhidas por Deus, filhas amadas, né? Então, a gente precisa entender que o livro de Apocalipse traz para nós que vai se desenrolar um tempo e este livro está te preparando para este tempo, dizendo, eu vou te dar um spoiler. Eu vou te dar um spoiler das coisas que vão acontecer. Eu não sei você, mas eu prefiro 1 milhão de vezes estar preparada para algo que vai acontecer de ruim do que fugir daquilo e não saber que medidas tomar quando o caos se instalar, quando a necessidade vier. Então, não é muito melhor prevenir do que remediar? Tem pessoas que por medo de conhecer a verdade, medo de sofrer, medo de ficar ansioso, medo de não saber o que fazer, não entram em contato com a realidade. E aí ficam vendidas na hora que acontece o caos e vai atrás como uma boiada, atrás de quem fala mais alto, de quem grita mais alto mesmo, que vai pelo caminho errado. Minhas amadas, o Senhor, Ele traz para nós revelações na sua palavra, Ele nos dá todo o caminho que precisamos, toda a resposta, toda a direção que precisamos. E o livro de Apocalipse, ele traz para nós esse desenrolar, né, desses dias que virão de engano, dias que virão do anticristo, dias que virão de uma guerra espiritual que se materializará no natural, de uma forma mais clara, porque nós já vivemos essa guerra hoje. Eu quero que você entenda que a palavra do Senhor traz para nós também no livro de Apocalipse que nós precisamos perseverar e aguardar com o coração direcionado para as promessas de Deus, para a fidelidade, para a perseverança, para sermos encontradas fiéis daquele grande dia que é da segunda vinda de Jesus e daquilo que vai estar pronto e preparado para nós. E hoje eu quero falar para você, nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo 2, abra sua Bíblia. Eu costumo dizer que quem não quer Bíblia, quem não quer profundidade, não tem que estar na minha live. Quem quer raso, quem quer tiradinhas, receitinhas de bolo, não vai estar aqui. E por que eu digo isso? Porque eu gosto de estudar a palavra. Quem viu meus stories aqui, viu, né, que aqui, ó, aquilo que eu postei ontem tá aqui, ó, ao vivo e a cores. Estudado, devidamente estudado, cheio de anotações, cheio de referências. Inclusive, eu anotei em vermelho aqui atrás um dado que eu preciso dar para vocês sobre a igreja de Éfeso, que vai impactar o teu coração. Você vai ficar assustada. Assim, assustada de revelação, que é incrível. Por isso você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia com o autor da Bíblia. A Bíblia Sagrada é o único livro que você lê na presença do autor. Aleluia. Eu falo isso no meu desafio 7 dias. Eu ensino sobre isso no meu desafio 7 dias. Vida devocional profunda, que está lá dentro da comunidade Save, é uma jornada. É praticamente um curso que eu dei, né, sobre vida devocional, como você fazer um devocional profundo, como você tirar chaves do texto, como você receber revelação, caminhar em revelação. Quem já fez aí, bota uma florzinha, uma tulipinha, você que é mulher Save. Se você ainda não é mulher Save, eu te convido a vir nesse discipulado, porque tempos difíceis virão, e somente as mulheres que estão alicerçadas na palavra, ensinadas sobre um fundamento bíblico sólido,
prevalecerão, conseguirão resistir. Mulheres que vivem de pérolazinhas de internet, de gente que não tem vida com Deus, não vai resistir. Vai aceitar a marca, ó, a marca aqui é minha mão direita. A marca aqui. Então você fica ligada. Não é pra você ficar assustada, é pra você ficar ligada. Aí eu só mulher save botando Turipa aqui. Josi, Mágela, Kelly, Cris, Claudinha, Lu, várias mulheres. Glórias a Deus. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos falar aqui agora sobre a igreja de Éfeso. Eu vou aplicar essa igreja, as características, o perfil, porque as igrejas do Apocalipse, eles são perfis. Perfis de crentes. Perfis de comunidades de fé. Perfis de igreja. Ok? A Maria aí também, ó. E eu quero que você preste muita atenção neste perfil. Apocalipse capítulo 2, vamos ler do versículo 1. Nós vamos ler a igreja de Éfeso e eu vou aplicar a igreja de Éfeso, o perfil da igreja de Éfeso para você. Depois nós vamos ler a carta à igreja de Esmirna e eu vou aplicar todo o perfil para você na vida das mulheres. Versículo 1 do capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, João. O Senhor está falando com João. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Ou seja, essa igreja tinha discernimento. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Meu Deus, uma igreja que sofre, uma igreja posicionada, uma igreja que tem discernimento, afeta algo? Meu Deus. O coração de Deus está contra algo. Presta atenção. Contra você tenho, porém, isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas. Vou explicar para você o que é isso. Como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aqui você vai entender que o Senhor nesse tempo, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou com muita responsabilidade aqui para passar para você essa palavra. Essa live vai ser uma live profunda, vai ser uma live de aplicação na sua vida. E eu sei que o Senhor me levantou aqui para trazer respostas para você nesse tempo. O Senhor me levantou aqui para que áreas de morte, de coma, de adormecimento na sua vida cessem e você desperte e você se levante numa vida avivada com o Senhor. Para que você somente alinhe o teu caminho, calibre a tua visão, alinhe o teu coração às motivações corretas, à vontade do Senhor, e você volte a ter uma vida apaixonada por Jesus, vivendo como se ele fosse voltar hoje. Amém? Então vamos lá. Cada igreja aqui, eu vou trazer para você o perfil e vou aplicando na sua vida. A igreja de Éfeso é a igreja que precisa entender que ela precisa se dedicar mais, ela precisa ter força para se dedicar ao equilíbrio das coisas e ter atenção à prioridade da sua vida. A igreja de Éfeso era a igreja da Senhora Eleita. Senhora Eleita está em 2 João e fala a respeito do tipo, do perfil de crente que conhece a verdade e pratica a verdade. O apóstolo João vai dizer assim: eu escrevo à Senhora Eleita e é tão bom saber que o Senhor vê que os filhos dele andam na verdade. Ou seja, era uma igreja que, exatamente como nós lemos aqui, era uma igreja que combatia a doutrina dos nicolaítas,
que o Senhor odeia, ela odiava o que Deus odeia, elas se posicionavam em firmeza de não aceitar sofismas, né? Vai ficar gravada assim a live aqui, até segunda-feira só, depois vai sair. Todas elas ficarão até segunda-feira. Ficarão por 5 dias aqui no feed. E aí você vai perceber que essa igreja, ela conseguia identificar quem eram os falsos profetas, quem eram os falsos apóstolos. E você vai perceber que é uma igreja que a igreja de Éfeso era a igreja de Maria. Era a igreja ali que se concentravam os crentes que eram muito fiéis ao Senhor. Porém, eu quero trazer para você o contexto para a sua vida, para aplicar na sua vida. A igreja de Éfeso aqui, você vai ver que o Senhor Jesus tinha contra essa igreja que ela abandonou o primeiro amor. E eu vou te explicar o que é abandonar esse primeiro amor. Deixa eu trazer o contexto da tua vida, da minha vida, para você entender que é o contexto da igreja de Éfeso. O contexto da igreja de Éfeso é o contexto de uma mulher que tem filhos, que tem a casa, que tem marido, que tem um chamado, ou daquela mulher que não tem filhos, é solteira, ou tem várias demandas na sua vida, tem responsabilidades diárias nas quais ela está se afundando. Ela tem muitas responsabilidades, ela tem muitas tarefas. Ela está sempre com uma lista interminável de coisas que ela não consegue findar. Ela fica muito cansada no final do dia. Ela dorme e sempre acorda cansada. Tem alguma mulher aí? A mulher que olha o relógio e diz, meu Deus, mas essa hora eu ainda não consegui fazer todas as coisas que eu precisava. Mas é uma mulher que se esforça. Era uma mulher que se esforçava para ser boa esposa, para ser uma excelente profissional, para ser uma cristã de verdade, para ser uma mulher que se cuida, mas ela não consegue dar conta, ela desiste de ir para academia, ela desiste de fazer a caminhada, ela desiste de fazer a dieta e ela tem altos e baixos. Uma hora ela está super produtiva, outra hora ela está desistente, outra hora ela está se deixando levar pelas conexões erradas, pelas distrações. É uma mulher que no fundo, ela tá fazendo um monte de coisa, mas ela ainda se sente vazia, ela não se sente plenamente realizada, ela sabe que algo está faltando. Ela sabe e ela entende, meu Deus, eu preciso orar, eu preciso buscar revelação na palavra. É a mulher que começa a lembrar que em uma época da vida dela, ela teve muita comunhão com Deus. Ela recebeu revelação, ela tinha tanto prazer, ela já leu a Bíblia toda, ou ela não leu a Bíblia toda, mas ela já leu os Salmos, ela já leu Provérbios, ela já leu o Novo Testamento, ela já leu ali alguns livros, ela leu o Pentateuco, ela já leu sobre a vida de Esther, leu sobre a vida de Ruth, ela leu já sobre Davi, ela já sabe algumas coisas, ela se inclinou já muito sobre a palavra, recebeu muita revelação de Deus, ministrou e agora ela está cansada e ela está percebendo, meu Deus, onde está o meu momento de paz com o Senhor? Meu Deus, aonde está? Eu olho para a minha vida e me pergunto, onde está o meu primeiro amor? Eu já não amo com tanta intensidade assim o Senhor. Muitas vezes a minha vida de oração é um checklist no meio do dia, no final do dia, cansado, dando o resto para Jesus. Meu Deus, aonde está a minha intimidade com Deus? É uma mulher de muitas tarefas, de muito esforço, que tem consciência que precisa entregar a sua vida para o Senhor e para a sua família, mas se envolve com muita distração. Ela mina a essência. Ela mina a essência da sua vida. Ela não adora mais. Ela agora até para o culto ela está ali com a consciência de que ela precisa estar, mas ela não está sentindo mais a presença de Deus tanto assim. Ela não consegue se focar às vezes na oração. É a mulher que está envolvida com muitas distrações. Ela tem muito foco, mas na coisa errada. Ela tem muito foco em muita coisa e ninguém consegue dar seu 100% quando ela está envolvida com muitas coisas. Ela não consegue. A pressão constante, qual é a principal dor do coração dessa mulher? Essa pressão constante de ser tudo para todos, de ser o exemplo, de dar conta, de ter que fazer, de se frustrar o tempo inteiro por não conseguir. A falta de tempo de cuidar da sua própria alma, ela é antena, ela capta tudo de todo mundo, ela tem que fazer tudo para todo mundo, menos para si mesma. Ela, na verdade, parte da premissa do amar ao próximo, mas não como a ti mesmo, porque ela não se ama, ela não se prioriza.
E quem não ama a si mesma, não se prioriza, não ama quem a criou, não ama a quem tem um propósito para a vida dela. Porque quem ama ao Senhor, ama a si. Porque você precisa entender que Deus te deu uma mensagem e um cavalo para levar essa mensagem adiante. Mas se você não cuidar do cavalo, a mensagem não vai chegar. Se o cavalo ficar doente, a mensagem não vai chegar. Se o cavalo ficar desnutrido, ficar deprimido, a mensagem não vai chegar. E você vai falhar nisso. Qual é o versículo chave aqui de Apocalipse capítulo 2 na igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é primeiro amor? É aquele frisson da paixão? Da borboleta no estômago, do frio na barriga, do correr para o banheiro, quando a gente é novo convertido é bem assim, a gente correr para o banheiro para chorar aos pés do Senhor, falar, eu preciso ter um tempo com Jesus, e a gente se esconder na hora do almoço, do trabalho, e de várias coisas para abrir a Bíblia e ler um versículo sem ninguém ver, porque a gente tem que ter sabedoria, não é porque você quer ser um crente 007, mas porque você está ali empolgada, você quer estar um momento a sós com o Senhor, você não quer ser interrompida. O primeiro amor era aquele tempo em que você desligava a televisão com facilidade e corria para se ajoelhar e chorar aos pés do Senhor e colocar as suas demandas para Jesus, contar como foi o seu dia para Jesus, falar com Jesus primeiro antes de falar no WhatsApp, antes de jogar no Facebook, antes de jogar no Instagram, antes de ficar compartilhando suas pitangas, suas misérias, suas tretas lá no WhatsApp, naquele, como é que se diz? Coloca aí para mim que eu esqueci o nome, minhas amadas. Ai, meu Deus, no status do WhatsApp, ou de procurar alguém de verdade, supostamente de carne e osso, para vomitar as suas dores. Não, era aquele tempo em que você corria para o altar, corria para o Espírito Santo e falava, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, obrigada, Joyce, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E quem é que é essa mulher que nós podemos nos conectar na Bíblia? Essa mulher que é o perfil da igreja de Éfeso. Essa mulher que conhece Jesus, que está afogada em tantos afazeres, reclamando e tão perdida na presença de Jesus, não consegue se conectar com Jesus. Marta, meu Deus, como Marta traz para nós esse exemplo bíblico de uma mulher que se afastou do primeiro amor, porque primeiro amor fala de primeiras coisas, não de sentimentalismo. Primeiro amor fala de dar prioridade. Fala de lealdade, é o que é mais importante, fala de aliança, fala de compromisso. Marta, irmã de Maria e de Lázaro, é um exemplo de quem se afastou do primeiro amor. E ela é repreendida por Jesus. Ela se distraiu com as tarefas e quando chegou Jesus na casa dela, ela se queixou que estava se sentindo sobrecarregada. Você vai ter a visão plena desta mensagem em Lucas capítulo 10, do 38 ao 42. Depois você medita. Bom dia, Camila Seive. Jesus chegou na casa dela e ela reclamando com Jesus, se sentindo sobrecarregada, reclamando, murmurando, cobrando de Maria e cobrando de Jesus respostas, ajuda. O que ela fez? Senhor, você não te importa que a minha irmã esteja assim, ou esteja fazendo tudo sozinha? Quantas mulheres estão envolvidas com tarefas ministeriais, tarefas empresariais, tarefas profissionais e estão vazias, sem sentido, falando com o Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, não tenho ajuda de ninguém. Aí Jesus falou assim, eu não vou tirar Maria do lugar dela, porque ela escolheu a boa parte, ela não deixou o seu primeiro amor. Ela não deixou a prioridade, porque quando Jesus está na casa, a prioridade é Ele. Que quando Jesus se apresenta, a prioridade é Ele. Aleluia. Se Jesus sentou, eu sento. Se Jesus levantou para caminhar e ir de cidade em cidade fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo e libertando eles, eu vou atrás dele. Mas se Jesus está sentado na minha mesa, sentado no meu sofá, dizendo, acalma o coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado sobre toda a terra. Eu tenho que me assentar. Se Jesus está no barco dormindo, eu não tenho que estar os discípulos como Marta. Não te importa que pereçamos. Estamos aqui nesta tempestade. Jesus está dizendo assim, homens de pequena fé, vocês não estão entendendo.
que é melhor você pegar do descanso e a direção na minha presença do que você se assoberbar olhando para a tempestade, para as circunstâncias? Igreja de Éfeso se atarefou. E agora eu vou dar para você muito rapidamente, porque mais profundamente eu vou precisar dar para as discípulas da comunidade Safe, porque exige tempo. E a gente vai pegar aí essas cartas às igrejas do Apocalipse nas nossas lives também, tá bom? Quando terminar essas heranças espirituais familiares, nós vamos pegar a profundidade dessas cartas. Eu vou falar sobre cada igreja, mas eu já vou passar aqui algumas chaves poderosas para você. Sabe o que Jesus está dizendo para Marta? Eu não vou tirar boa parte de Maria para dar para você. Sabe o que Jesus está dizendo para Marta? Marta, Marta, foi você quem escolheu não se sentar comigo para fazer outras coisas que supostamente são para mim, mas na verdade são para si mesma, são para você mesma. Meu Deus. Eu não sei se você fica tão impactada com as revelações da palavra de Deus como eu, mas me impacta numa forma de que eu quero correr, eu quero clicar assim, acabar a live e vamos orar. Entendeu? Aqui a gente precisa entender que Deus nos chama as mulheres a redescobrirem o valor do seu relacionamento com o Senhor. Não importa o quanto a sua vida está cheia de responsabilidades. Não importa tudo que você precisa fazer. A primeira coisa que você precisa é receber direção no descanso da presença dele. Entrar no conselho do Senhor. Você precisa voltar o seu coração para o Evangelho. Voltar o seu coração para aquilo que realmente dá sentido, para aquilo que realmente dá vida. Agora deixa eu dizer para você, você vai entender aqui comigo. O Senhor fala aqui, eu vou dar 2 panoramas aqui de espíritos malignos e de demônios aqui atuando nos crentes da igreja de Éfeso. E vou dizer para vocês que é o resultado, o que eles estão vivendo aqui, essa advertência do Senhor, é o resultado exatamente de eles se desviar o coração dele daquilo que é prioridade do primeiro amor. Existia ali, naquela cidade, a doutrina dos Nicolaítas. Você viu o que nós lemos aqui. A doutrina dos Nicolaítas era o seguinte: eles incitavam a idolatria e incitavam a desfragmentação da santidade, do posicionamento de santidade, de fidelidade à palavra de Deus, as ordenanças de Deus, a lei de Deus, a partir da fusão em casamentos mistos, ou seja, a partir de relacionamentos. Os relacionamentos tiravam a força da santidade. Ser aceito num relacionamento, a dependência emocional, a fragilidade emocional, o vazio existencial não resolvido na presença de Deus, levava as pessoas a contaminarem as suas consciências e os seus corações, desfragmentando a santidade e aceitando o culto idólatra somente por causa da carência. Os nicolaítas, eles influenciavam a idolatria exatamente por isso. Pela influência dos relacionamentos. E aí os crentes da igreja de Éfeso começaram também a ceder a isso, mas servindo o Senhor. Mas muitas vezes cedendo a relacionamentos. Ali também, na igreja de Éfeso, nós temos o templo de Ártemis, a deusa grega, que na carta de Paulo aos Efésios, ali Paulo trata com isso, né? E em Atos capítulo 19, versículo 25, fala que ali havia a Diana dos Efésios, que na verdade é o sincretismo, né, da divindade demoníaca grega com a romana. Então a gente tem ali, Ártemis. Ártemis era chamada a Senhora de Éfeso. Lembra que eu falei para você que a igreja de Éfeso é a igreja da senhora eleita, daqueles que andam na verdade, daqueles que não se contaminam? Então aqui era o levante de um demônio, né, de Ártemis. E eu vou dizer qual é a atuação dele, desse demônio, desse principado. Eu falo rápido e às vezes engajo com a minha própria saliva. Perdão, amadas. Essa divindade, esse principado, ele atua de uma seguinte maneira. Ele é a divindade que ataca, é a divindade da caça, deusa da caça. Então ela está caçando, ela está com sangue nos olhos, ela está com fome, com sede. De quê? Era a deusa da caça e do parto. Fiquem admiradas, fiquem chocadas. Era a deusa do parto, deusa da vegetação, da semente, e a deusa da castidade, entre aspas, porque ela incitava cultos pornográficos.
Esse demônio recebia ali várias oferendas de fertilidade com cultos imorais de relacionamentos sexuais. Olha só. Toma aqui essa chave para você aplicar na sua vida e fica chocada com a atuação desse principado que atuava naquela região de Éfeso, onde estava a igreja de Éfeso. É um demônio, um principado que caça o que você gera, caça o que você planta e caça a sua pureza. E tudo isso vem um abalo muito grande, por quê? Tudo isso faz com que você comece a corromper. Você se sente intimidada, você se sente chantageada às vezes por relacionamentos. Lembra que eu falei da chantagem dos relacionamentos? E aí você vai se sentir obrigada a dar uma resposta, a saciar a fome e a sede de pessoas manipuladoras, controladoras, narcisistas. E aí você vai começar a negociar alguns princípios, alguns limites. E aí esse principado, ele está caçando o que você gera e você vai acabar sacrificando sem perceber. Você vai sacrificar o que você planta, as semeaduras que você está fazendo, você vai parar de semear, você vai se esquecer, você vai dar prioridade a outra coisa, ao invés de priorizar aquilo que o Senhor tem falado para você gerar, para você plantar e para você guardar o seu coração em castidade e em pureza. Você entendeu? Não dá para explicar muito aqui, porque ainda tem que falar sobre a igreja de Esmirna. Então, entenda. Sabe como é que esse templo de Ártemis, ele veio ao chão? Você sabe o que aconteceu com esse templo? Essa cidade, na verdade, era uma cidade portuária de comércio e ela foi destruída e depois reconstruída. A cidade tipo que nasceu de novo. A cidade de Éfeso, ela foi destruída por um terremoto no ano 614 depois de Cristo. Sabe o que acontece? Sabe o que isso traz para nós? Ela foi destruída e agora ela virou... As ruínas daquela cidade se tornou um ponto turístico, se tornou um espetáculo. Sabe o que acontece? Lembra que o profeta Isaías, se eu não me engano, no capítulo 32, fala assim: vocês mulheres que estão acomodadas, deitadas, despertem, porque eu virei e abalarei as estruturas da onde você está repousada e vocês sofrerão. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aquela cidade foi abalada por um terremoto, ela foi destruída e ficou em ruínas. As mulheres que deixaram o seu primeiro amor, o Senhor está dando um aviso: eu virei e abalarei vocês, como o Senhor dá advertência aqui: eu tirarei o candelabro do seu lugar. Você está entendendo a profundidade dessa palavra? Eu devia falar aqui só sobre Éfeso. Só sobre Éfeso. Esmirna, na verdade eu vou falar só sobre Éfeso. Não dá pra gente falar mais, porque eu vou ter que acabar o tempo, não tem jeito. Não vai dar pra falar sobre Esmirna. Esmirna eu vou falar amanhã, tá bom? Eu vou concentrar as outras igrejas. Porque senão eu não consigo aplicar com você e não consigo orar com você. Que a gente vai precisar terminar agora em 5 minutinhos, 10 no máximo, tá bom? A gente precisa entender que a nossa vida é mais espiritual do que natural. Nós somos um corpo. Nós somos um espírito que temos uma alma que habita num corpo. Nós não somos um corpo. As pessoas estão pautando suas vidas pelo que elas sentem no corpo, para evitar o sofrimento no corpo. Candelabro, a Alice está perguntando aqui, o candelabro é testemunho. A luz, o brilho, eu apagarei a tua luz. Você já viu pessoas que o ministério foi pujante e de repente não se ouve mais falar? Não tem nem treta, não se ouve mais falar. Já viu aqueles ministérios que, meu Deus, eram nosso Deus? Era aquela coisa ungida, aquela coisa maravilhosa. E de repente, o Senhor tira o testemunho, tira a luz. A cidade iluminada, ela tem que ficar na montanha. Não se pode esconder uma cidade iluminada sobre os montes. Não se pode esconder. Você vai entender que o candelabro é testemunho quando você faz, por isso que você precisa ter uma teologia forte, um embasamento bíblico forte, com substância e sólido, para que você precise entender essas coisas. Em Apocalipse capítulo 2, que é essa passagem do tirei seu candeeiro do seu lugar, você vai lá em Zacarias, que tem um oráculo a Zacarias, no capítulo 4, que vai trazer para nós exatamente o que é esse testemunho. Eu já falei isso aqui numa live e falo isso na comunidade Save, para aquelas que são mais íntimas, para aquelas que querem caminhar no discipulado. Então, vamos lá. Aqui, nós precisamos entender. Eu vou falar com você, Marta, a mulher da igreja de Éfeso.
Marta, Marta, você precisa entender que você vai precisar aprender a priorizar a sua vida espiritual. A palavra do Senhor tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. O que é abandonar, que eu falei? Você abandonar é você trocar. É você não dar mais prioridade para o Senhor e dar prioridade para as coisas terrenas. Dar prioridade para relacionamentos que muitas vezes são estratégias malignas, são arapucas de Satanás, são ciladas. Não dar atenção, prioridade à presença de Deus. Você precisa reservar um tempo diário para orar, para ler a palavra, para descansar na presença de Deus. Você precisa, é fundamental restaurar esse primeiro amor. Você precisa entender que o que vai te sustentar nos tempos do fim, que está próximo, você está vendo, já está às portas, é você dar prioridade à palavra de Deus. Por quê? Veja, eu vou te dar um exemplo disso. Quando Jesus, ele está ali com os discípulos chegam para ele assim, olha, tem essa criança, esse jovem aqui que está endemoniado, a gente não conseguiu expulsar esse demônio. E Jesus fala assim, sabe por que vocês não conseguiram? Porque essa casta só sai com jejum e oração. Jesus estava orando ali naquele momento? Jesus estava jejuando ali naquele momento? Não, porém ele levava uma vida de jejum e uma vida de oração. Então ele estava preparado, ele tinha reserva de unção, ele tinha reserva de direcionamento, ele tinha reserva de conhecimento da presença de Deus. Ele tinha reserva de unção para operar ali naquele momento, reserva de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou seja, ouvir os conselhos de Deus, ouvir a voz de Deus, através da sua palavra e da sua comunhão com o Senhor. Então, muitas vezes você está sem direcionamento, sem respostas da parte de Deus. Aí você corre aqui, vê um vídeo, vai ali, corre um texto e vai ali num grupo de WhatsApp. Quem sabe alguém postou um devocional que vai te dar uma resposta. Ah, minha amada, Deus não quer isso para você, não. O Senhor tem ferramentas. O meu Instagram é uma ferramenta. Eu considero o meu Instagram uma ferramenta. O meu Instagram não é uma vitrine egocêntrica de ficar postando ali minha vida. Não é. De vez em quando eu posto algumas coisas. Eu vou até postar aí umas fotos muito lindas que eu fui ministrar lá na igreja da pastora Neia, né, Ministério Internacional Formando Discípulos. E foi incrível, eu amei. E eu falei assim, minha amiga, manda pra mim essas fotos, essas coisas que eu quero repostar. Eu quero colocar um texto que eu tô refletindo no meu coração sobre ministério. E é muito incrível, vai ser muito incrível. E tudo é com propósito. Para que eu vou ficar postando a bolsa? Para que eu vou ficar postando o relógio? Para que eu vou ficar postando as minhas férias? Para que eu vou ficar postando... Eu boto isso nos stories, que é 24 horas, é só pra gente ter uma comunhão ali, não é? Mas é muito chato você ficar olhando aquele feed do Instagram, todo photoshopado, e você se sentir frustrada, e você se sentir assim, meu Deus, essa mulher, ela alcançou uma coisa em Deus, que Deus só abençoa ela e não me abençoa. Isso não é verdade. Minha amada, tem muita coisa falsa na internet, cuidado. Cuidado. Até o Stories não é tanto assim, porque o Stories também tem filtro. Entende? Então a gente precisa entender que a gente precisa, assim como Marta, você precisa parar de se sentir sobrecarregada. Parar, e você precisa restaurar esse primeiro amor, restaurar esse foco, restaurar essa prioridade aos pés de Jesus. Você precisa se sentar aos pés de Jesus. Você também pode estar, querida, se afundando em responsabilidades que Deus não te pediu. E você está esquecendo o essencial, você está esquecendo o prioritário, você está esquecendo a comida verdadeira, a verdadeira comida, a verdadeira bebida, que dá o sustento, que dá o alimento. É o feijão com arroz que te dá o sustento. É a proteína que te dá o sustento. E você está ali comendo biscoitinho, açucarado, sorvete. Você está ali comendo salgadinhos cheios de aromatizantes, cheios de conservantes, coisas preparadas, prontas, fast food. O Senhor quer te dar verdadeira comida, verdadeira bebida, para te sustentar, para te dar saúde espiritual, para que você possa ser uma mulher que se posiciona. Você sabe, eu falo isso há muito tempo. O Senhor me entregou essa chave num devocional. A mulher posicionada posiciona todo mundo que está ao seu redor. A mulher posicionada posiciona todo mundo. E a mulher posicionada é mais forte do que pensa. O poder de influência, a mulher posicionada é uma mulher influente, é uma mulher de influência. Ela só pelo seu posicionamento, ela usa a chave do silêncio, o escudo do silêncio, a ferramenta do silêncio, e ela tem lastro posicional de caráter, de moral, de virtude, para dizer não calada. Para dizer que não gostou daquilo calada. Normalmente eu só olho e faço assim.
As discípulas que já estão mais perto de mim já entendem. Nós falamos, ih, não foi legal. Jesus, imagine, Jesus não gostou. É porque é sobre Jesus não gostar, não é sobre eu não gostar. É o que importa, o que ele gosta e o que ele desgosta para a nossa vida. Então, você precisa entender que nesse tempo, se você não estiver caminhando com mulheres alicerçadas na palavra, você vai se perder. Você vai junto na voz do você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Olha como o diabo ele tem usado pessoas também, que são uma bênção, para dizer o tempo todo para você, você tem que fazer, você tem que romper, você tem que conquistar. Querida, você tem que conquistar aquilo que Deus te deu para conquistar. Josué entrou com o povo na terra prometida. Eles tinham que tomar posse daquilo que Deus já tinha conquistado para eles. A nossa vida é sobre posse. É sobre nos apropriar daquilo que Jesus já nos deu. É sobre lutar a partir da vitória. E aí a gente não se cansa. Você está entendendo? Então é preciso você buscar o Senhor em primeiro lugar. E tudo mais será acrescentado. Transformar a sua vida tornando-se uma mulher save. Uma mulher sábia, auxiliadora, virtuosa, edificadora, que ela renuncia tudo. Ela para tudo. Peraí. Antes de eu buscar conselho de alguém carnal, de alguém de carne e osso, eu vou buscar o conselho do meu Abba. Eu vou buscar o conselho daquele que tem, como diz aqui a palavra, as 7 estrelas de Deus na mão. O candeeiro, o candelabro, o testemunho, a luz na mão, nas suas mãos. E ele anda com o testemunho de Jesus, com o testemunho da cruz, da ressurreição, da vitória sobre as trevas, sobre o diabo, sobre o pecado e sobre a morte. Tudo na nossa vida gira em torno do medo de sofrer, do medo de não ter, do medo de não se posicionar de uma forma correta, do medo de tomar uma decisão errada, não é verdade? Então, minha amada, em nome de Jesus, o que você está fazendo aí? Sem um direcionamento claro? Sem mulheres posicionadas ao teu redor? Você precisa estar num ambiente de vitória, num ambiente de revelação sobre essas coisas, num ambiente que te canaliza, que está sempre te influenciando, te levando para o secreto. Por quê? Minhas amadas, o ambiente sempre vence. Repete comigo, o ambiente sempre vence. Repete de novo, o ambiente sempre vence. Sempre vence. Sempre vence. Sempre vence. O ambiente sempre vence. Porque o ambiente, ele se impõe. Ele te enquadra. Ele vem com força. Só 2 aqui exemplos. Eu esqueço que o iPhone tem isso. Tem o joia e tem quando você faz vitória, o vídeo de vitória tem essas festas assim. Só existem 2 exemplos que você pode perceber que não há contaminação, mas há possibilidade de contaminação. Que é o peixe, que é o símbolo do cristianismo. O peixe, ele está na água salgada, mas a carne dele não é salgada. Você entendeu agora? E a garça, você já viu que a garça, ela tem as pernas compridas, ela é bem branquinha e ela está no meio da lama, mas ela não suja a sua plumagem. A não ser que alguma coisa aconteça, quebrem ali aquelas patinhas dela, né? E ela caia, ou empurre, ou aconteça alguma coisa. Você está entendendo? O ambiente sempre vence. Existe um contágio social. Essa coisa de você é a média das 5 pessoas que você anda, que você tem comunhão, é uma verdade. É uma verdade. Então você precisa entender que você tem que estar num ambiente de mulheres que estão prostradas diante do Senhor. Mulheres que sabem parar e dizer, peraí. Vamos voltar ao primeiro amor, estamos nos perdendo. Mulheres sinceras. Mulheres que dizem pra você, porque eu lá na comunidade Save, eu rasgo meu coração, né, mulheres? Fala assim, ó, isso aqui, amada, está difícil pra mim, mas eu tô rompendo assim, ó. Eu tô fazendo assim, na força do amor, na força da unção, na força da graça, na força da fé. Eu tô conseguindo. Tá sendo difícil, tá me rasgando por dentro, mas eu tô indo. Então eu vou dizer pra você, você faz assim, vamos juntas. Na palavra. Não adianta você ficar pegando livezinha, ministraçãozinha, por aí, emocionalista. Não adianta você ficar pegando a história das pessoas, isso só vai te frustrar. Ah, porque eu vivi assim, porque Deus fez assim. Sim, a gente tem que contar o testemunho. Tem que contar o testemunho. Nós temos na comunidade Safe, por exemplo, nesse discipulado, estão abertas as inscrições. Deixa eu avisar aqui, porque eu sempre esqueço. Daqui a pouco a equipe está me pegando. Eu sempre esqueço.
as inscrições estão abertas. Durante até segunda-feira eu vou terminar essas lives, se Deus permitir. E vai estar ainda com o valor antigo. A partir do que eu tirar as lives do feed, vai vir com valor novo. Então você tem esse final de semana para entrar na comunidade e caminhar com mulheres que já encontraram seu propósito de verdade e estão vivendo uma vida de vitória com o Senhor. É verdade, amados. Eu tô falando aqui, eu acredito muito nisso que Deus me entregou. O Senhor falou para mim assim: dentro da comunidade você vai ter curso? Vai ter curso, mas não é curso. É um discipulado, é pastoreio do coração. E eu estou aqui porque eu creio de verdade nesta revelação. Mulheres têm tido vitória na conversão dos seus maridos, com os propósitos que nós fazemos, com o conteúdo que é ministrado ali. Mulheres têm tido vitória de cura, várias mulheres curadas, suas filhas curadas, seus filhos curadas. Várias pessoas, que estavam endemoniadas estão sendo libertas. É incrível, tem sido incrível. Tem sido incrível. A Kelly botou assim: a pastora acompanha suas ovelhas com muito cuidado. É verdade. É muita responsabilidade que a gente tem que ter. Nessa jornada agora, heranças espirituais familiares, eu tenho ido com muita cautela, muito cuidado, explicando com profundidade na palavra. Profundidade na palavra sobre quebra de maldições hereditárias, quebra de maldições, heranças espirituais de maldade, maldita, de pecado que vai passando de geração em geração, as pessoas não percebem. Então eu tô tendo muito cuidado. A gente já fez 2 jejuns progressivos de 3 dias e foi incrível, né? Então é um ambiente cheio, envolvido pela glória de Deus, amadas. É diferente. As mulheres que entram, elas percebem, é diferente. Então, quem não quer que você esteja na comunidade Save é Satanás. Já vou deixar pronto aqui para você. Então, corre lá e faça a sua inscrição. Eu vou terminar essa live aqui te dizendo: você precisa ser aquela parte igual a senhora eleita, né? Da igreja de Éfeso, os crentes de verdade da igreja de Éfeso, que vivem na verdade. E combater a senhora de Éfeso. O demônio, o principado que atua ali, e a doutrina dos nicolaítas, que vai inflamando os relacionamentos, contaminando os relacionamentos para as pessoas, elas abrirem mão da sua santidade, do seu primeiro amor, de buscar primeiro a Deus, suprimento em Deus e não suprimento nas relações, não suprimento nos cargos nas igrejas, não suprimento nos cargos nas empresas, não suprimento no dinheiro, não suprimento numa posição social para que as pessoas te amem, te respeitem. Elas não vão te amar e te respeitar, elas vão respeitar o teu cargo, a tua posição ou o teu dinheiro. Não é sobre você. A gente precisa entender, e aqui eu finalizo essa live, que é sobre as coisas eternas. É sobre o para sempre, não é sobre o aqui e agora. O que Deus tem para nós é sobre o para sempre. É sobre a eternidade. O aqui e agora é só uma oportunidade de você investir no teu galardão. A herança nós já temos até compartilhada conosco, uma parte dela, mas o galardão nós vamos ter naquele grande dia. E galardão é depósito. É depósito. Guarda o que tens, ou seja, continua trabalhando para o Senhor, continua fervorosa. Eu quero orar por você agora, mulher que precisa voltar para os pés do Senhor Jesus, para uma dinâmica, para uma prática de devocional, para renunciar às coisas desse mundo. Eu quero orar por você agora para nós terminarmos. Amanhã eu prometo ser mais rápida, que a igreja de Éfeso ela é muito profunda, né? Então a gente precisava falar um pouquinho mais. Tá bom? Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos agora essas tuas filhas amadas que estão entendendo a partir da tua palavra, Senhor. Não é da minha palavra, é da tua palavra. Que elas precisam, Senhor, se envolver com o Senhor. Que elas precisam voltar do primeiro amor. Senão o Senhor vai tirar esse candeeiro, esse testemunho, esse brilho, Senhor, da presença de todos. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos ser como Salomão. Salomão teve ali o seu lugar de brilho, o seu lugar do candeeiro ali afastado. Por quê? Porque ele começou muito bem, começou com muita sabedoria, mas depois ele incorreu exatamente nessa doutrina, se a gente puder aplicar, dos nicolaítas, porque ele se envolveu em casamentos mistos, com mulheres mundanas, com mulheres pagãs, e começou a ser influenciado pelo culto pagão às divindades demoníacas daquelas mulheres. Assim como nós, Senhor Deus, muitas vezes não priorizamos a tua presença e somos enganadas.
Ah, Senhor, frias, cheias de tarefas, sendo como Marta, reclamando, nos doando para aquilo que não é o foco do céu naquele tempo. Deus, em nome de Jesus, nos ensina a equilibrar, nos ensina a ser mulheres sábias, auxiliadoras, virtuosas, edificadoras, mulheres save, que são as qualificações que o Senhor coloca na tua palavra que nós devemos ser. Pai, em nome de Jesus, nos transforma nesse tempo. O Espírito Santo vai criando em nós essa consciência, vai gerando em nós, Espírito Santo, sede e fome, que a tua palavra diz que o Senhor é que opera em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Nós sabemos que a tua boa vontade é ter intimidade conosco. Senhor Deus, em nome de Jesus, faz, Senhor Deus, essas mulheres, Senhor Deus, voltarem de verdade ao primeiro amor, à essência da adoração, se fortalecendo e se alimentando do pão verdadeiro, do pão da vida, se alimentando e tendo saciado a sua sede com as fontes de águas da vida, que é o Senhor Jesus. Por isso, Pai, nesta hora eu quero, Senhor Deus, ativar no coração dessas mulheres que o Senhor tem separado nesse tempo, o Senhor tem escolhido nesse tempo para caminhar na comunidade, no discipulado. Senhor Deus, atrai essas mulheres, toca no coração delas. É o Senhor que faz essa obra. É o Senhor que faz essa obra. Não sou eu que faço essa obra. Eu só sou um instrumento, eu só sou um vaso de barro, cheio de limitações, mas que aprendeu a caminhar com o Senhor, aprendeu a abrigar aquilo que é excelente dentro de si e transbordar. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, nos guarda, nos dá essa oportunidade, Senhor, no nome de Jesus, de voltar ao primeiro amor. Ah, Senhor, que bom que tu não desiste de nós, mesmo quando nós mesmas desistimos de nós. O Senhor não desiste. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu amor, pela tua graça e pelo o teu favor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe. Você é bendita do Senhor. O Senhor está trazendo para você essa porta de oportunidade, dessa conscientização. Volte para Jesus. Volte para o primeiro amor. Volte para a prioridade. E tenha revelação, direcionamento, descanso. Não esteja focada nas distrações, na coisa errada. A mulher focada na coisa errada, ela vai se desviar do primeiro amor. Eu espero você no discipulado de mulheres mais incrível, mais gostoso, mais próximo que você pode ter pela internet, claro, da comunidade Save. Um grande beijo, Deus te abençoe. Vou deixar a live aqui no feed.